Ele sabe o que é melhor. Fale com Ele, que Deus vai responder você. Ele sempre responde. Talvez você se perguntasse, né? Como é que Deus fala com a gente? É um diálogo. E no diálogo, muito mais do que falar, há escuta. Quando só se fala, não é diálogo, é falatório. Tem muita casa que tem falatório, não tem diálogo. Por quê? Porque todo mundo fala. A mãe fala, o pai fala, os filhos falam. A pessoa está sempre falando, muitas vezes murmurando, não é? Sai da cozinha falando pelo meio do caminho, entra em casa falando, sai para trabalhar falando. Isso tem nome, falatório. O diálogo, ele se dá pela escuta. Essa é a grande diferença. Não é possível diálogo, não se pode chamar de diálogo aquela relação entre duas pessoas quando as duas não ouvem. Só é diálogo quando as duas ouvem. Não basta que uma escute. As duas precisam ouvir. E na relação com Deus, quando os dois ouvem e Deus sempre ouve, esse diálogo se transforma numa coisa maravilhosa e sobrenatural chamada oração. E aí você fala com Deus na oração, Deus te ouve e Deus fala com você na inspiração. O dia vai acontecendo e quando você percebe, aquela resposta vem. Aquela luz ilumina os seus pensamentos. E de repente aquilo que era obscuro, que você tinha tanta dificuldade de compreender, aparece límpido, claro como o dia diante dos seus olhos. E aí você sabe o que fazer. Parece até que a ideia foi sua. Só que ela só brotou depois que você rezou. Tá certo? A pessoa soberba, ela falha na oração. Você sabe por quê? Porque ela reza, Deus responde. Mas como ela é soberba, em vez de entender que foi Deus quem respondeu e agradecer, ela toma para si o que foi dom de Deus para ela. Achei a resposta. Ah, agora eu entendi. Ah, como eu sou esperto, como eu sou inteligente. E como ela não consegue associar que a resposta veio pela oração, ela abandona a oração. Só vai lembrar de novo quando ela estiver com a corda no pescoço. Então é uma pessoa que Deus sempre atende quando ela recorre. Só que ela só recorre em momentos extremos. E entre um momento extremo e outro momento extremo, quantas riquezas, quantos tesouros, quanta graça, quanto bem, quanto amor ela perdeu pelo meio do caminho, porque se privou da graça da oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos voltar a rezar, minha gente. Vamos voltar o nosso coração para a oração, com vontade ou sem vontade. Não disse aqui, olha, fala com Deus quando você tiver vontade que a inspiração vem. Porque não independe do nosso desejo. Com gosto, sem gosto e até com desgosto. Reza. E Deus sempre com gosto vai te responder, sempre. Não importa se você faz com gosto, sem gosto ou até cheio de desgosto. Se você reza, da parte de Deus haverá sempre um gosto em te responder. 1 Pedro capítulo 4, versículos do 7 ao 11. Essa palavra que só Deus mesmo para poder fazer casar tão bem com o testemunho que a gente acabou de ouvir. É a divina providência, não é? Produzindo o programa Sorrindo para a Vida, como todos os dias bem faz. Diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. O fim de todas as coisas está próximo. Vivei com sensatez
e vigiai, dados à oração. Sobretudo, cultivai o amor mútuo com todo ardor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns com os outros, sem reclamações. Como bons administradores da multiforme graça de Deus, cada um coloca à disposição dos outros o dom que recebeu. Se alguém tem o dom de falar, fale como se fossem palavras de Deus. Se alguém tem o dom do serviço, exerça-o como capacidade proporcionada por Deus, a fim de que em todas as coisas Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. O fim de todas as coisas está próximo. O fim de todas as coisas. Porque tudo tem um fim. As coisas neste mundo se acabam. E infelizmente até algumas que não deveriam acabar, acabam. Tem coisas que não dependem de você, minha filha. Tem coisas que não dependem de você, meu filho. E acaba. Tem coisa que depende. Não é? Ontem a gente ainda falava isso, que o amor, quando não é cultivado, ele acaba. E aí dependeu de nós sim, porque nós não cultivamos o amor que nós deveríamos ter cultivado. Márcio, acabou o amor entre nós. Então, se o problema foi esse, acabou o amor entre vocês, isso é fácil de resolver. Põe amor onde não tem amor e vai ter. Se o amor acabou, ame e terá amor. Amor é uma decisão, a gente toma a decisão de amar. Então, tem coisas que não deveria acabar, porque está em nossas mãos cultivá-las, não é? Fazê-las progredir, fazê-las crescer. Mas às vezes a gente está numa direção e a outra pessoa que nós amamos está em outra. E da nossa parte a gente pode colocar amor, mas se o outro não puser também, da parte dele vai acabar, não é? Então, estamos falando de coisas que não deveriam acabar. Mas outras não dependem da gente. A nossa saúde uma hora acaba, mais cedo ou mais tarde. A nossa vida neste mundo acaba. Todos nós vamos cumprir aí uma certa cota de anos e depois nós vamos partir. A sua disposição para certos trabalhos acaba. Não é? A gente precisa amadurecer com sabedoria, gente. Se a gente quiser continuar fazendo o que a gente gosta, o que a gente ama. Hoje, com os meus 50 anos de idade, continuo fazendo todas as coisas que eu sempre gostei de fazer. Mas eu tenho que ter sabedoria, porque eu não tenho mais a mesma energia que eu tinha quando eu tinha 19 anos, quando eu entrei na Canção Nova. Aos meus 18, 19 anos, quando eu entrei na Canção Nova, a gente virava a escala nessa chácara e no outro dia estava no trabalho, ia dormir às 4 da manhã, era 6, estava de pé, não é? Chegava de missão tarde da madrugada e o outro dia seguia normalmente. Uma noite de sono a gente se recuperava. Hoje? Fica à vontade, a gente faz. Agora, recuperar são outros 500. O que você recuperava em um dia, vai 2, vai 3, vai 4. Você passa uma noite em claro, uma semana o seu trabalho se arrastando, porque você tem dificuldade de se recuperar. Então, a gente tem que ter inteligência em como a gente usa a energia que tem. Então, antes a gente podia se dar ao luxo de gastar com coisas supérfluas, sem valor, porque a gente tinha energia de sobra. Hoje não. Hoje você tem que ter sabedoria, porque a nossa energia também acaba. Não é? Então, para mim, acho que está claro essa questão de que as coisas têm um fim. Certas alegrias, a alegria nesse mundo tem um fim. A alegria da vida íntima, da vida sexual, genital, tem um fim. Chega uma hora que acaba. Mas as tristezas deste mundo também têm um fim. Chega uma hora que acaba.
o problema. Chega uma hora que o problema não se sustenta mais, o problema também acaba, porque os problemas deste mundo gozam das características deste mundo, são efêmeros, são passageiros. Percebe? Então o fim de todas as coisas está próximo. Então quando um desfecho se aproxima, como é que nós devemos viver? Como foi o testemunho que nós recebemos? Ou foi um desfecho de um casamento que não estava indo tão bem e de repente ele toma a decisão de sair de casa, de ir embora, de não mais acreditar e investir na própria família. Você vai fazer o quê? Você vai desesperar? Você vai tirar a própria vida? É esse o preço da vida da gente? A loucura do outro, né? Eu vou deixar alguém por preço na minha vida? Pode ser a pessoa que eu mais amo nesse mundo, gente. Ninguém vai por preço na minha vida, não. Dependendo do que a pessoa fizer, eu vou me matar? Não. Começa de novo. Inspirado por Deus. Fala com Deus em oração e Deus falará contigo em inspiração. Foi o que aconteceu com ela ontem. Ela estava rezando. Porque ninguém põe no Sorrindo para a Vida para assistir. Para assistir, você vai assistir desenho animado, você vai assistir filme, vai assistir série, né? Quem coloca no Sorrindo para a Vida não é para assistir a nossa beleza, as nossas belas faces a essa hora da manhã. Quem coloca aqui no Sorrindo para a Vida é para rezar conosco. Nós nos colocamos diante, sim, da maior de todas as belezas. É de Deus. E nos abandonamos em oração. E nos ajudamos uns aos outros, porque tem dia que nos custa rezar. E olha aí como é bom a gente ter os irmãos que trazem uma palavra, que puxam uma oração, que trazem uma inspiração, que dão um bom conselho. Enquanto ela rezava, Deus não só lhe deu uma inspiração, como lhe deu uma resposta. Então, diante de um desfecho que se aproxima, o que é que nós devemos fazer? Há uma situação, Márcio, que está ameaçada de acabar, ou acabou, e agora eu não sei o que fazer. Olha aqui a palavra nos dizendo, passo a passo. Vivei com sensatez. Está se aproximando o fim de algo que você nem queria que acabasse, ou que talvez devesse mesmo acabar. O que fazer enquanto o desfecho não acontece, ou se já aconteceu? Viva com sensatez, seja sensato, e vigie em oração, porque a tentação vem e semeia na nossa mente o pior dos pensamentos. E a tentação, ela é astuta, porque ela é diabólica. Ela lança a semente que ela acredita que vai pegar. Ela mede para não exagerar, porque se exagerar cai em descrédito. Mas se ela vê que a semente de uma ideia suicida vai pegar, essa é a semente que ela lança. E se ela vê que a semente que vai pegar é de uma vingança, é essa que ela lança. E se ela vê que o que vai pegar é, no máximo, uma semente de ressentimento, de não perdoar, de ficar guardando aquilo dentro do coração, é essa semente que a tentação vai lançar. Então você tem que ter os olhos abertos sobre o que é que o mal está tentando semear no seu coração. Porque na inspiração, Deus fala conosco. Mas o demônio, ele também procura inspirar o mal às pessoas. E a Sagrada Escritura, ela nos diz que no coração de um homem de bem, de uma mulher de bem, de uma pessoa de oração, fala Deus. Deus fala no coração de uma pessoa que reza. Mas a palavra de Deus não é em outro lugar que eu vi. A palavra de Deus nos diz que no coração do ímpio fala o pecado. No coração do ímpio, da pessoa que não é temente a Deus. Da pessoa que, em vez de ouvir a voz de Deus, ouve a voz do desespero, fala a voz da tentação, fala a voz do demônio. Então toma cuidado, para que nos momentos de desfecho, momentos às vezes muito, muito difíceis de se enfrentar, pode ser que venha uma palavrinha dessas para colocar você a perder.
Então, seja sensato, tenha juízo. Na hora da dor, juízo. Eu sei que na hora da dor a gente tende a descambar. A gente tende na hora da dor a dizer, eu estou sofrendo mesmo, as pessoas vão entender. Só que veja, as consequências não respeitam o luto. As consequências não respeitam o sofrimento. O que a gente faz, porque a gente entrou em pânico, entrou em desespero, terá consequências como se a gente estivesse no melhor dos nossos dias. Então não se dê licença para fazer loucura porque você está sofrendo. Porque senão você vai aumentar o seu sofrimento. Ou talvez o que virá agora vai ser pior. Vai te causar mais dor do que o que está te fazendo sofrer neste momento. Então, sensatez. Como ser sensato numa hora dessa? Se dando a oração. Não é o que diz a palavra? Vivei com sensatez e olhos abertos. Fique atento, fique esperto. Como que eu vou fazer isso? Dado a oração, se dando a oração, tendo um espírito de oração. E, sobretudo, cultivai o amor mútuo com todo ardor. Ame com todo ardor. Você quer cauterizar as feridas do seu coração? Ame com todo ardor. Põe esse amor para queimar. Vou pegar o exemplo que foi dado. Meu esposo foi embora de casa e me deixou com a minha criança. Ame essa criança com amor que queima. Ame seus pais com amor abrasador. Ame os seus amigos, aqueles que se fizeram presentes nesta hora de dor. Abra espaço para gente boa na sua vida e ame para valer como nunca antes você tinha amado. Em vez de olhar para você e para a sua dor, comece a olhar à volta e comece a amar as pessoas. Você vai descobrir um outro sentido para a sua vida. E você vai ver que é a mesma coisa que tocar fogo na tentação e no sentimento. Acaba no mau sentimento. Acaba. Você verdadeiramente o cauteriza. Você fecha aquela ferida. Por isso a palavra de Deus nos diz, cultivai o amor mútuo, mas não de qualquer forma. Cultive o amor com as pessoas, mas um amor ardoroso, cheio de ternura, afetuoso, um amor que faz a diferença, um amor que aquece o coração de quem chega perto de você. Aí você se prepare, porque a graça de Deus vai cobrir a multidão dos pecados que estão aterrorizando aquele momento, aquela circunstância. Não só os nossos pecados, mas a graça de Deus, quando ela encontra uma pessoa que se dispõe a amar de verdade, ela vem soterrando todo mal, todo pecado. O pecado não subsiste. Onde o amor é verdadeiro, porque onde há o verdadeiro amor, aí Deus está. Porque Deus é amor. Como é que eu atraio a presença de Deus para dentro da minha casa? Amando para valer, amando para arregaçar, sabe? Porque no amor está a humildade. E a humildade invoca a presença de Deus, porque o amor verdadeiro é o próprio Deus. Onde se ama para valer, Deus aí está. Então, sede hospitaleiros uns com os outros. O que é você ser uma pessoa hospitaleira? Não é pôr o outro para dentro da sua casa, é pôr o outro para dentro do seu coração. Porque se você não quer e põe uma pessoa para dentro da sua casa, ela vai se sentir mal lá. Não tem nada pior do que você ser recebido numa casa onde você é mal-vindo. Olha, às vezes dá vontade de encontrar uma marquise e um cobertor e você se dormir na rua. Eu já dormi em rodoviária, porque não fui bem recebido. Então a gente acha um cantinho, se agasalha, esconde do vento e dorme com um olho aberto e o outro fechado. É melhor do que você ser mal recebido, sabe? Então, hospitalidade não é a gente dar um lugar na casa da gente. É antes dar um lugar no coração da gente para a pessoa. Receba em casa, mas receba primeiro no coração. Isso é você ser hospitaleiro. E sem reclamações.
sem ficar reclamando do bem que fez. E como bons administradores da multiforme graça de Deus, cada um coloca à disposição dos outros os dons que recebeu. Quais são os dons que você recebeu? Coloca à disposição das pessoas. Não é? A gente que recebeu o dom de falar, de pregar a palavra de Deus. A nossa palavra tem que ser para construir, não pode ser para destruir. Tem que ser para levantar, não para derrubar. Tem que ser para abençoar e não para amaldiçoar. Senão é melhor a gente ficar calado. Mas fazer valer os dons que Deus nos deu em favor dos outros. Por quê? Porque o fim de todas as coisas está próximo. Nesse mundo tudo tem um fim. E Deus não vem para acabar com esse mundo. Não é? Porque tem muita gente que tem medo deste fim de todas as coisas. Deus não vem para acabar com este mundo, gente. Deus vem para acabar com o mal. É para isso que o Senhor está vindo. E é isso que acontece quando alguém permite que Deus venha na vida dela. O Senhor vem para acabar com o mal. Ele vem para barrar o inferno que estava invadindo a vida da pessoa. Ele vem para pôr fim à nossa tristeza. Então a gente pode dizer assim: está perto o fim deste mal, está perto o fim deste inferno. O Senhor veio para pôr fim à nossa tristeza, não vem para acabar com o nosso mundo, com a nossa realidade, com os nossos amores, não. O Senhor vem para transformar a nossa vida, não é para acabar com ela, para transformá-la. Mas quando Deus entra, algo não morre? Morre. Onde Deus entra, o mal começa a morrer. Onde Deus entra, o mal começa a morrer. Onde Deus entra, o adultério começa a morrer. Onde Deus entra, a agressão, a violência começa a morrer. Onde Deus entra, a incompreensão, a discussão começa a morrer. Onde Deus entra, o vício perde a força e começa a ceder lugar à vida, ao controle de si mesmo. Você recupera a sua liberdade. Você recupera o senhorio sobre a sua vida. Onde Deus entra. Onde Deus entra, os pensamentos nocivos, opressores, obsessores começam a morrer. Porque eu carregava esses pensamentos comigo, até o momento em que eu abri a minha vida para Deus. Eu sempre fui de Deus. Mas houve um momento que eu me fechei e houve um momento em que eu me abri. Como assim um momento em que você se fechou? Porque a gente, quando é criança, a gente é aberto para as coisas de Deus, a gente é aberto para as coisas do céu. As crianças são místicas por elas mesmas, gente. Se a gente não atrapalhar, a criança ela começa a se voltar para Deus, para as coisas do céu. Só que tem interferência da maldade, tem interferência de injustiça, tem as más influências, tem as situações em que nós vivemos dentro de casa, em que às vezes a gente exaspera os nossos filhos. A palavra de Deus diz: pais, não irriteis os vossos filhos para que eles não se desanimem. Muitos dos nossos filhos foram desanimados dentro de casa, desanimado da vida, desanimado das pessoas, desanimado do bem, desanimado do futuro e desanimaram de Deus. Mas aí há um momento que a gente depois é convidado pela graça de Deus a se abrir. E no momento em que eu me abri para a graça de Deus, eu vou lhe dizer, o céu entrou na minha vida. O céu entrou na minha vida. Quando pela oração, quando eu fui descobrindo que orando, nós podemos ser mais de Deus e trazer mais a presença de Deus para a nossa vida. Onde Deus entra, o mal começa a morrer. Traga Deus para a sua vida, traga Deus para dentro da sua casa, traga Deus para o seu relacionamento. Nunca pense que um relacionamento que você vive com uma pessoa vai ser mais apaixonante, mais gostoso, porque Deus não está fazendo parte dele. Nunca pense que um relacionamento vai ser bom, gostoso e apaixonante, porque ele está embrenhado no pecado. Não, isso vai trazer inferno para a sua vida.
Isso vai trazer desgosto, isso vai trazer tanta tristeza para você, isso vai trazer tanta amargura, que você vai se arrepender do dia em que você associou pecado com prazer. A gente é estúpido de associar pecado com prazer. O diabo nunca daria um fio de prazer para nós se ele pudesse. Mas por que ele faz com que essas coisas pecaminosas elas sejam prazerosas? Porque se não tiver prazer, você não vai fazer pecado. É o mel com o qual você lambuza o veneno para matar o inseto. É o que ele faz. Ele lambuza de prazer aquilo que vai destruir a nossa vida. E a gente, sem Deus, tonto, estúpido, abocanha a isca que ele põe para nós. De onde que vem o nosso prazer? O nosso prazer vem de Deus. Deus nos fez para ter alegria na vida, gente. Alegria no comer é um dom de Deus. Tanto que se uma pessoa perde o paladar, ela sofre, ela vai fazer tratamento. É duro para quem perdeu o olfato, para quem perdeu o paladar. E por que a pessoa vai atrás? Porque é um dom, é um presente. Mas se ela não sentir o gosto, ela vai deixar de se alimentar? Não. Ela vai deixar de se nutrir? Não. Ela vai deixar de ter saúde? Se ela comer? Não. Mas então por que ela quer? Porque é uma das alegrias da vida. É uma alegria você sentar com as pessoas, não é? Em torno de uma mesa e desfrutar um bom petisco, um prato delicioso. Quem foi que pôs prazer no sexo? Foi Deus. Não pense você que não foi, porque foi. Algumas pesquisas de cientistas a respeito da vida íntima de um casal, da vida sexual, e eles foram comparando com os animais. Foram percebendo que alguns animais, inclusive, sofrem na relação íntima, na relação sexual. Sofrem, porque dói. E às vezes precisa ter aquela dor e aquele nível, não é, de violência, para que haja a fecundação. O prazer é praticamente uma exclusividade do ser humano, nesse nível que nós vivemos é. Tanto que você percebe que nenhum ser busca tanto o prazer sexual quanto o ser humano, porque senão qualquer bicho faria isso incessantemente. Quando é que eles fazem? No tempinho previsto para eles, na época do cio. Fora disso, é a gente mesmo. Quem é que entra nesses destemperos, nesses desequilíbrios de caráter sexual? Somos nós. Que vamos alimentando a nossa concupiscência. E o demônio pega desses prazeres, desses gostos, para poder nos atrair para o que é mal. Nunca pense que o que tem de gostoso na sua vida é porque você está fazendo escondido. É porque aí ficou prazeroso. O que é proibido é mais gostoso. Anota. Espera para ver. Se você acha que anota. Anota lá, o que é proibido é mais gostoso. E põe na frente assim, não foi o que foi falado no Sorrindo para a Vida. Agora vamos esperar e ver quanto tempo para a gente descobrir que não é bem assim. Não. Traga Deus para dentro do seu relacionamento para que ele seja verdadeiramente prazeroso, bondoso e duradouro. Que seja prazeroso não só num beijo, num abraço, numa carícia e numa intimidade sexual, mas que seja prazeroso no íntimo, que alimente a sua alma, que alimente o seu coração, que te aproxime da vida, que te traga a alegria. Ponha o céu no seu relacionamento, porque no céu tudo é alegria. E no inferno tudo é pesar, tudo é tristeza, tudo é condenação. No inferno não tem nada de bom. Tem gente que brinca dizendo, eu vou encontrar os meus amigos no inferno. Meu irmão, você não vai encontrar nada lá que te console minimamente. Porque o inferno é isolamento, é escuridão, é frieza, é solidão. Não tem ninguém confraternizando no inferno, ninguém. Ali é pesar, é desespero mesmo. Então no céu é tudo alegria, no inferno é tudo desgraça, tudo. Tudo pesar, tudo pesar. Tudo tristeza, sim Senhor, sim Senhora. E na terra que está no meio? Na terra que está no meio nós temos ambos. Nós temos um pouco de céu e nós temos um pouco de inferno.
Tanto que tem gente que diz, a minha vida está no inferno. No começo eu achava que a pessoa ao falar isso estava se amaldiçoando, sabe? Eu cortava, eu dizia, não fala não. Hoje, quando ela diz, eu paro e penso, ela quem está vivendo deve ser mesmo, né? Deve estar vivendo algo do inferno. Porque a gente antecipa os nossos infernos, como a gente antecipa o céu. Você quer antecipar o céu? Viva na presença de Deus. Você quer antecipar o inferno? Dê as costas para Deus. Fica tranquilo, você não precisa chamar, que o inferno vem sozinho. Nós vivemos entre esses dois extremos. E nós participamos de ambos. Não é? Experimentamos um pouquinho de cada uma dessas coisas. E Deus permite isso, para que a gente tenha noção, minimamente, mas muito minimamente, do que nos espera na eternidade. O céu ou o inferno. As coisas nessa vida, elas passam, sabe, gente? Nem tudo é felicidade, mas nem tudo é adversidade. Então, por isso, nós não podemos perder a direção, não podemos perder a mão. Se eu sei que nesta vida nem tudo é felicidade, nem tudo é adversidade, o que eu preciso fazer diante daquilo que eu estou vivendo? Então, a todas as coisas que você vive, ajunte a elas o céu. Como é que eu faço para ter uma vida boa? O segredo é em tudo você ajuntar-lhe o céu. É em tudo você ajuntar Deus a essas coisas. E porque nós miramos aquilo que não passa, porque esse é a mira do cristão. Onde é que estão os nossos olhos? Os meus olhos não estão no que é passageiro. Se os meus olhos estivessem naquilo que passa, eu nunca estaria aqui na Canção Nova. Eu estaria mirando coisas mais altas neste mundo. Os meus olhos estão naquilo que não passa. Se você perguntar qual é a sua ambição, a minha ambição é o céu. O que você quer, Márcio? Eu quero a ressurreição dos mortos. Quem é que não pagaria tudo o que tem para viver para sempre? Pergunte à pessoa mais rica desse mundo. Quanto que ela daria para alguém que tivesse descoberto o segredo de uma vida que não acaba, de uma vida eterna? A pessoa daria tudo. Se a pessoa daria tudo por uma vida eterna, por que eu não vou dar o meu tudo por uma vida eterna que Deus está me oferecendo gratuitamente? Eu só preciso me livrar daquilo que me rouba o que Deus já conseguiu para mim de graça. Não é? Tem gente que daria tudo para ter a vida eterna. E eu e você temos que fazer de tudo para não perdê-la, porque Jesus conquistou para nós. Então a minha mira, onde é que está a sua mira? A minha mira está na ressurreição dos mortos. Porque eu não quero morrer para sempre. A minha mira está no céu. A minha mira está na eternidade. A minha mira está em Deus. E porque nós miramos o que não passa, nós não vivemos em função das coisas que passam. Usamos delas, mas não vivemos em função delas. E como nós não vivemos em função daquilo que passa, nós não nos abalamos com as mudanças. Tem mudanças, mas elas não têm mais o poder de nos desesperar. Sabe, eu tenho muita pena de quem não tem esperança, gente. Porque chega um momento que o desespero bate na porta da pessoa. Olha, foi difícil para mim enterrar o meu pai. Para eu enterrar o meu pai, foi difícil. Porque o meu pai é o único que eu tinha nesse mundo. E a minha história está ligada a ele. Mas a minha dor nunca foi desespero. Porque eu tenho esperança em Deus. E uma esperança que não é só para mim, é para mim e para minha família. Diz a palavra do Senhor e eu acredito nela. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Como? Não sei, não fui eu que prometi. Quem prometeu foi ele, é ele quem vai ter que dar um jeito. É que a gente quer entender os mistérios de Deus. Eu sei de uma coisa, até hoje ele nunca traiu o que me falou, nunca me traiu o que a palavra dele me ensinou. Em todos os momentos ele esteve comigo, me deu respostas para além do que eu merecia. Eu só tenho coisas positivas a respeito
da minha fé em Deus, do que foi o meu relacionamento com Ele. Por que eu não vou dar fé ao que Ele está me assegurando, garantindo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Eu creio que de alguma forma misteriosa Deus vai salvar os meus, porque Ele tem os seus meios para isso. Então eu não me abalo com as coisas que passam, não. A morte do seu pai te abalou? Não, doeu em mim. Mas não me abalou, não questionei a minha vida, não questionei a Deus, não questionei a presença de Deus, não questionei a misericórdia de Deus, não fiquei dizendo para mim mesmo, como às vezes alguns fazem, nossa, eu estou servindo ao Senhor, eu estou me dedicando a Deus, e o meu pai morreu por causa de uma enfermidade, de uma infecção, não poderia ter Deus barrado essa infecção, Deus poderia ter feito qualquer coisa. Você rezou, Márcio? Rezei. E aí? Só que depois de ter rezado, eu confiei mais em Deus do que em mim. E quis mais que se fizesse a vontade dEle do que a minha. Porque quem sabe das coisas mais do que eu é o meu Senhor. E se era aquele o momento para Ele levar o meu pai, louvado seja Deus por isso. Então nós não nos abalamos com as mudanças. Nós trazemos no coração a alegria e a paz. Qual é a marca de quem tem fé? Alegria e paz. Quem tem Deus tem alegria e tem paz. E procuramos viver. Se eu tenho Deus, eu tenho alegria, tenho paz, mas eu procuro viver como ensina esta palavra, com sensatez e vigiar. Porque os sensatos, eles fazem no início o que os imprudentes deixam para depois. O que é que faz uma pessoa imprudente? Ela protela para o dia de amanhã o passo que ela poderia dar em favor da salvação dela hoje. Ela não se arrepende do seu pecado hoje. Ela deixa para amanhã loucamente, sem ter consciência, sem ter certeza de que ela terá uma amanhã para poder se arrepender. É o demônio do deixa para amanhã. Você já ouviu a história do demônio do deixa para amanhã? Diz que teve uma conferência no inferno e chamaram todos os demônios. E o capetão lá botou todo mundo sentado para poder discutir o que eles iam fazer para poder pôr a perder a humanidade mais rápido. Porque não estava dando, eles estavam perdendo a mão no negócio. Aí um deles, jovenzinho, disse, olha, o que a gente precisa fazer é ferver com todo tipo de obscenidade, tornar a carne e o prazer o grande valor da vida dessas pessoas, porque afogadas nessa porcariada toda, elas vão se esquecer de Deus. O capitão bateu o martelo e disse assim, ó, você já gastou o que você tinha de dizer, ô garoto, isso aí a gente já faz desde que o homem é homem e não está dando mais certo. Aí um outro levantou e disse, olha, é ódio, tem que provocar ódio entre eles, dividir, criar classes entre eles, botar um para disputar com o outro. Sabe, que o ser humano seja o grande inimigo do ser humano. E foi falando lá as coisas todas. Ele disse, ó, alguém pode dar uma ideia original, porque tudo isso aí a gente já faz. Você acha que eu não sei disso? Diz que tinha um demônio mais velho, sentado num canto, o mais sombrio do inferno, calado. Aí ele pediu a palavra e disse, olha, o que nós podemos fazer é o seguinte, vamos dizer para eles que Jesus Cristo é o Senhor. Aí o inferno quase veio abaixo. O quê? Queriam matar esse capeta, mas não dava, porque capeta não morre. Mas eles ficaram, sim, vamos dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos dizer a eles, falar para eles que realmente Jesus é o Filho de Deus. E que veio para salvar os homens. Vamos dizer que o céu existe. Vamos dizer que a oração é coisa boa. E olha, tinha diabo rasgando as vestes. Alguns já estavam lá com o tridente pronto para atravessar na garganta dele. E ele continuava, era imparável, o capeta velho. Ele dizia, não, digam para eles que vão à missa sim. E que a confissão realmente liberta. Digam todas essas coisas. Mas no final, quando eles estiverem convencidos de todo esse bem, apenas digam para eles que não façam hoje, mas deixem para amanhã.
Porque isso tudo é bom, mas compromete a vida. Fala para eles que Deus é misericordioso e diga para eles deixarem para amanhã, porque de deixar para amanhã, vai chegar uma hora que eles não terão mais um amanhã para poder deixar. E aí nessa hora, eles não terão feito a escolha que deveriam ter feito desde sempre, e eles serão nossos para a eternidade. Aí eles sossegaram. Aí teve uma festa no inferno, se é que no inferno pode ter festa, e diz que o capeta mó agora bateu o martelo dizendo: é isso que nós vamos fazer. Tome cuidado com o diabo do deixa para amanhã. E isso não só nas coisas de Deus, em todas as coisas da vida. Não deixe para amanhã o amor que você pode demonstrar hoje. Não deixe para amanhã a declaração de amor que você pode fazer agora. O pratinho gostoso de comida que ele gosta, que você pode fazer. Aquele presentinho que a sua mulher tanto aprecia, tanto tempo vem te pedindo. Aquele jantar gostoso que você pode levá-la. Todo mundo consegue. É só se organizar. Escolher o lugar adequado. Consegue sair um dia para levar sua esposa para poder jantar, para poder fazer um lanchinho. E dizer para ela o quanto ela é importante para você. Quantos pais dariam a vida para poder ter de novo o filho nos braços, poder abraçar, sentir o seu cheiro, beijá-lo. E você pode. Por que você está deixando para amanhã? A pessoa sensata faz no início o que os imprudentes deixam para depois. E em geral, tanto o insensato quanto o sensato, ambos fazem a mesma coisa. Porque todos nós precisamos fazer algumas coisas. Todos nós precisamos dar conta da nossa família. Todos nós temos trabalhos que nós precisamos cumprir. Todos nós precisamos ganhar o sustento de cada dia. Todos, o sensato e o insensato. E onde é que está a diferença? A diferença está no momento. O sensato age no momento oportuno, o tolo não. Então, se a gente começa agindo errado, nós acabamos fazendo todo o resto da mesma forma e metemos os pés pelas mãos, meus queridos. Temos que começar bem. Temos que começar bem. Diga comigo: eu preciso começar bem. Eu preciso fazer todas as coisas bem. E olha, existe apenas um modo de você dar conta das coisas e fazê-las bem. Você sabe qual é? O mais cedo possível. Só faz bem quem faz logo, porque quem faz logo não precisa fazer correndo, não precisa fazer às pressas. Do contrário, você fará obrigado aquilo que você poderia ter feito com prazer. Então, ser dado a oração incessante em todo tempo e lugar. Quando? O mais cedo possível. É hoje. Quando que eu vou me tornar essa pessoa dada a oração incessante? Agora, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O mais cedo possível. E esse ardor incansável que a palavra de Deus nos diz para amar, né? Amar com ardor. Esse ardor incansável só pode provir do amor. E quando que ele deve começar? Agora, nesse momento. Se você se acha sem força e acha que isso é impossível para você, peça para Deus. Põe as mãos sobre o seu coração. Feche os seus olhos um pouquinho. Esse ardor que não para diante de nada. Só podemos fazer com ardor aquilo que a gente faz com amor. Contra a nossa pesada lentidão, contra a nossa preguiça. O combate da oração é o combate do amor, da humildade, confiante e perseverante. Como é que eu vou vencer a minha lerdeza? Como é que eu vou vencer a minha preguiça? No combate da oração. E o combate da oração é o do amor humilde, confiante, perseverante. Esse amor abre o nosso coração para amar o outro. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Eu me coloco na Tua presença e digo: Senhor, vem cumprir esta palavra em mim. Eu preciso dela neste dia.